Senhor, preciso te dizer que é impossível esquecer que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar aos céus. Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Essa canção nos contextualiza de maneira tão honesta, né? Porque às vezes eu fico assustado quando o discurso religioso dispensa o esforço, a luta, e só nos promete a vitória, como se ela fosse fruto de uma mágica. Reza e Deus lhe faz vencer. Não. Reza, faz a sua parte, que a vitória virá. Nós nunca podemos admitir que um discurso religioso seja feito a partir de uma experiência que nos retira a responsabilidade de fazer a nossa parte. E a gente sabe que às vezes o discurso é feito até com boa vontade, mas ele não corresponde à verdade humana. É por isso que o discurso religioso precisa sempre ser equilibrado entre céu e terra. Deus nos faz alcançar a vitória? Sim. Para isso Ele nos fez. Mas a gente precisa retirar essa vitória, muitas vezes, desse contexto glamouroso, né? Não. Essa vitória, ela é suada, ela é conquistada com luta diariamente. A teologia nos ensina, minha gente, e é bom que a gente sempre tenha isso em mente, que toda a ação é de Deus, que nos antecede. Deus se apressa em ser bom para que a gente tenha condições de ser bom também. É tão interessante e é tão radical esse posicionamento teológico, que na teologia do sacramento da penitência, a igreja nos ensina que até mesmo quando a gente se arrepende, Deus já agiu dentro de nós para que a gente tivesse condições de arrepender. Não é interessante isso? Eu só posso me arrepender do meu pecado se Deus visitou o meu coração e provocou dentro de mim aquele sentimento de inadequação que me faz reconhecer que o que eu fiz não foi bom. Então, até para eu me arrepender, Deus precisa estar dentro do meu coração. De maneira que o arrependimento não é só uma obra humana. É claro que o arrependimento vai passar pelas minhas faculdades mentais, eu vou processar a informação, eu vou viver o desconforto por aquilo que eu fiz de errado, mas o que me motiva a refletir sobre o erro e ter condições de encontrá-lo e de reconhecê-lo é a ação de Deus em mim. Então, eu só posso ser bom porque a bondade de Deus agiu primeiro dentro do meu coração. Eu só tenho condições de fazer um gesto de bondade porque primeiramente eu fui visitado pela bondade de Deus no meu coração. E é por isso que eu estou dizendo que a ação de Deus na vida humana e a vida cristã, podemos, dizer, a vida cristã, ela é sempre a resposta à graça divina que atua em nós. Mas se eu não respondo a essa graça,
é provável que eu passe a minha vida tendo a oportunidade de ser bom e nunca serei porque faltou o meu esforço. Toda vez, por exemplo, que eu decido perdoar alguém, já estou visitado pela graça de Deus em decidir perdoar alguém. Mas a gente sabe que o processo de perdoar será uma luta minha. Quando eu terei de encontrar aquela pessoa, engolir o sapo, né? Daquela coisa desagradável que muitas vezes nos dá vontade de chegar e de falar um desaforo e de já ficar sendo descortês com aquela pessoa, porque às vezes a gente tem essa necessidade. É impressionante como nós exercemos a nossa maldade com as pessoas, sem perceber às vezes. Pode observar que às vezes você é mal com o outro sem perceber que está sendo. É quase que um processo inconsciente, né? Que nos faz muitas vezes pegar o outro para Cristo, como comumente nós costumamos dizer, e julgamos sobre aquela pessoa todas as nossas mazelas, todas as nossas frustrações, todos os nossos desequilíbrios. É horrível isso. Mas aí a nossa consciência se acende e a gente decide que a gente vai viver melhor, que a gente não tem o direito de crucificar o outro com os nossos pecados. E então Deus começa a agir em nós e nós vamos como que colocando em cima da mesa todas as peças que constituem a nossa totalidade, para a gente poder arquitetar melhor isso. Então Deus me quer vitorioso, Deus lhe quer vitorioso, sim, nós acreditamos nisso. Mas se a gente não assume a responsabilidade que nos cabe diariamente, é provável que o desejo de Deus não atinja a nossa carne, ele não se concretize em nós. E não adianta. Deus quer que eu seja feliz, que você seja feliz, Deus quer que a gente viva bem, mas se a gente não faz a nossa parte nessa história, jamais vamos conseguir chegar ao resultado daquilo que Deus quis para nós. É o refrão bonito, né, da música Tudo Posso, da minha querida amiga Celina Borges. Vou perseguir tudo aquilo que Deus escolheu para mim. Eu vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor. Hoje de manhã, nós ouvimos o testemunho da Patrícia, no programa que tivemos aqui na Canção Nova, para ajudar o projeto da M Almas a fechar a campanha neste mês. Por que a Patrícia conseguiu superar a dor de ter perdido uma filha de maneira tão trágica? Por que a Patrícia não aceitou o caminho fácil do antidepressivo que iria aliená-la? Porque naquele momento ela estava visitada pelo poder de Deus, mas ela resolveu agir. Ao dizer, eu não vou tomar o entorpecente para me fazer esquecer a morte da minha filha, o que ela resolveu fazer? Arregaçar as mangas, chorar a dor de cada dia e ir fazer alguma coisa por quem ainda precisava dela. Organizou o luto de maneira cristã. Eu não estou dizendo que você não pode tomar o seu remédio caso ele realmente seja necessário. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, porque não queremos enfrentar a dor, porque não queremos enfrentar a realidade, a gente se entorpece naquela ilusão de que o remédio será capaz de nos curar. Não, minha gente, não é assim. Quando Deus está presente dentro do nosso coração, a gente vê a vida como ela é. A gente enxerga os fatos, as tragédias, as dificuldades, e a gente se coloca diante de tudo isso de maneira responsável. A dor é humana. A dor é humana e por mais absurda que ela possa nos parecer, nós podemos dar conta dela sim. Como é que nós damos conta da dor? Chorando do jeito certo, apoiados pelas pessoas que nos amam, que nos ajudam a enfrentar aquele momento de dificuldade, aquele momento tenebroso, pavoroso. Como é que nós organizamos o luto? É enfrentando diariamente, é chorando a dor de cada dia, é a gente não permitindo que a vida fique paralisada, mas que a gente aos poucos, a gente comece a fazer um movimento natural que nos reencaminhará ao contexto da harmonia, para que a gente possa harmonizar o coração. Às vezes eu fico assustado, como que nos dias de hoje, nós estamos entrando dentro de uma mentalidade onde o sofrimento não pode fazer parte da vida, como se sofrer fosse ser infeliz. Não.
A gente pode muito bem sofrer e ser feliz. É contraditório? É. Mas a palavra de Jesus nos ensina que essa contradição é que nos coloca no prumo da vida. É possível sim a gente estar machucado pela vida e mesmo assim a gente ser feliz. Como? Não é a felicidade que muitas vezes a gente está acostumado, né, a pensar, a felicidade do sorriso, a felicidade da festa, não. Mas aquela satisfação de que você está vivendo a coisa do jeito certo. Porque em última instância, minha gente, se você espremer o conceito de felicidade, o que sobra é isso. É você saber que você está sendo quem você deveria ser, que você está vivendo as coisas como deveria viver, que você está em paz com você. É isso que faz com que a gente seja feliz. É como você está sofrendo um processo de perda. Acompanhei há um tempo atrás uma moça que precisava se desligar do vínculo doentio que ela tinha com o namorado. Já haviam chegado à conclusão de que o namoro só fazia mal, que eles só se machucavam, e quanto mais ela tentava, mais ela se machucava, e ele também vivendo um processo extremamente nocivo a ele mesmo, um relacionamento que já não tinha mais amor, que tinha só dependência. É triste isso. E no momento que ela fala: padre, mas é tão difícil ficar longe dele, ao mesmo tempo que ele me faz tão mal, na hora que eu estou rompendo com ele é tão difícil. E eu falava para ela que a cada dia que ela passasse longe dele, ela deveria sentir-se feliz por ter conseguido romper com o vínculo que lhe destruía. Como é que essa menina vai conseguir ser capaz de superar esse rompimento? Quando ela substitui os pensamentos opressivos por pensamentos que libertam. Quando ela olhar para ao final do terceiro dia, do quarto, do quinto, que isso é igual dependência de droga, viu gente? É igual dependência química. O AA tem esse compromisso, né? De viver um dia de cada vez e de comemorar cada dia de abstinência. É assim. Aquela menina só vai conseguir se libertar do processo nocivo que o relacionamento representa na vida dela no dia em que ela interpretar o afastamento como uma maneira que ela tem de se beneficiar. É assim que a gente organiza o luto. Agora, se ela tiver medo da ausência, que faz mal, mas que ao mesmo tempo, né, cura, ela jamais vai conseguir se libertar. E às vezes até o distanciamento é necessário para que, quem sabe, até volta, mas volta de uma maneira mais madura, mais harmônica, mais responsável, né? Não é nenhum problema, namoro foi feito para ser terminado. Não é nenhum problema terminar um namoro e durante o término você reavaliar a maneira como você trata o outro, como o outro significa para você. E a partir desta ausência, você estabelecer uma nova forma de estar com ele, e aí volta. E o retorno faz com que o namoro avance em qualidade. Mas quando estão todos lá no lodo da autodestruição, é difícil, não tem luto. O luto não está sendo organizado. O luto está sendo estendido e não organizado. Na vida da gente é assim. Se a gente quiser vencer alguma situação que está nos oprimindo, nós temos de enfrentar o sofrimento do dia a dia. Somente a partir das técnicas que nós vamos descobrindo, né? Porque cada ser humano vai reagir de uma forma. Para mim, dá muito certo. Por exemplo, quando eu estou vivendo um processo de sofrimento, de luta, às vezes acontecem coisas que me desagradam muito, me retiram a paz. Eu tenho os meus métodos, são bobos, mas dão certo. Procuro intensificar uma atividade física naquele dia, sabe, que é a hora que você vai liberar endorfina no corpo, né? Vou fazer uma caminhada, vou tentar não pensar naquilo durante um tempo. E aqui impressionante, vou tentar dormir um pouco melhor, vou tentar me alimentar um pouco melhor, vou favorecer o meu corpo, né? Para que ele tenha condições de reagir diante daquilo que me faz sofrer. Vou rezar um pouco mais, vou ler coisas boas, vou assistir a um bom filme, vou fazer alguma coisa que tenha condições de provocar dentro de mim o contrário do que aquele sentimento ruim está provocando. É a hora dos amigos, né? É a hora das pessoas que nós amamos,
É hora de você estar bem acompanhado, porque nenhum luto é suportável se a gente não estiver acompanhado de pessoas que nos amam. A Patrícia, no testemunho dela, ela descobriu a comunidade Betânia. E a partir da comunidade Betânia, ela ressignificou a ausência da filha. Então hoje, é uma pessoa extremamente engajada com o projeto do Padre Léo. Ela teve a oportunidade de conhecer o Padre Léo. O Padre Léo fez parte do processo de reconstrução da vida da Patrícia, do Álvaro e do Igor, essa família que num determinado momento se viu imersa num sofrimento que parecia não ter fim. Mas a vitória chegou. A Patrícia experimentou na carne, experimenta diariamente. Viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Não significa perder a vida, viu, esse morrer? É morrer no dia a dia para aquilo que não nos permite viver. É uma decisão inteligente. Todos os dias você alimenta sentimentos que são de morte. Todos os dias você alimenta pensamentos que são de morte. Então o que você faz porque você é cristão? Corta na raiz tudo aquilo que significa morte na sua vida. Ainda que esta morte possa lhe dar um prazer temporário, né? Que as coisas de morte, muitas vezes elas nos alimentam com prazeres temporários. Você vai lá e corajosamente elimina aquele poder do mal. E então você está contribuindo para que a vitória que Deus quer que aconteça na sua vida, aconteça de fato. Boa noite, Christian. Tudo bem com você? Christian hoje levantou tão cedo que eu estou até preocupado com ele. Chegou lá no estúdio com a cara de sono. Quero agradecer a todas as pessoas que escrevem para nós. A gente sabe que a sua parte, você sabe, né? Nós sabemos também que a sua participação é muito importante e é sempre muito bom poder partilhar a sua vida e a partir da sua partilha a gente ajudar outras pessoas que de repente também estão necessitadas de discutir aquele assunto que você nos enviou. A Natália e o Silvio, de Bebedouro, São Paulo, escrevem pedindo uma orientação a respeito da educação religiosa dos futuros filhos. Padre, gostaríamos de uma direção sobre os nossos futuros filhos. Nós somos casados há 2 anos e ainda não temos filhos, mas somos de religiões diferentes. Eu evangélica e meu esposo católico. Ambos servimos a Deus e vivemos em comunhão. Acompanho ele nas missas e eventos da Igreja Católica e ele me acompanha nos cultos também. Casamos nas 2 igrejas e somos muito felizes. Ouvimos muitas críticas com relação ao nosso casamento. Muitos acreditavam que as religiões diferentes nos separariam ou seriam motivo de discórdia em nosso relacionamento. Mas pelo contrário, sempre fomos muito conscientes e felizes no que seguimos, que é na verdade o mesmo Jesus Cristo, o mesmo Deus. Quem nos apoiou muito e nos deu muitas orientações foram o padre e também o pastor que nos casou, homens direcionados por Deus. Mas hoje, depois de 2 anos de casados, ouvimos algumas críticas em relação ao que fazer quando tivermos os nossos filhos. Nós, como um casal, pensamos que vamos ser orientados no melhor a fazer por Deus no momento certo. Porém, gostaríamos de saber a sua direção a respeito disso. Que caminho seguir nesta situação? Quero desde já agradecer muito a oportunidade de assistir seu programa e poder nos comunicar com o senhor pelo e-mail. Que Deus o abençoe grandemente, ao senhor, né, a sua vida e a toda a equipe do programa Direção Espiritual. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Silvio. Primeiro pelo belo testemunho, né, que vocês dão de serem capazes de fazer prevalecer o que é mais importante, que é a presença de Jesus entre vocês, e o mais bonito, o respeito que esse Cristo lhe faz ter pela Igreja Católica e o respeito que o Cristo faz com que o Silvio também tenha pela Igreja Evangélica. A gente sabe que o casamento, né, o casamento misto, quando você tem uma mistura de 2 religiões, ele pode ser muito harmonioso até que nasçam os filhos. Mas a partir do momento que vocês estão bem intencionados, que vocês não permitirão que a chegada do filho se torne um momento de conflito, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai conduzir vocês para tomar a melhor decisão.
É claro que uma coisa já é certa, né? Os filhos serão cristãos. Se vocês forem capazes de dar a eles o testemunho do bem que vocês experimentam, sendo cristãos, é natural que eles queiram ser também. Aliás, só fazendo um parêntese, né? Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam cristãos, mas a gente não demonstra em nada o benefício que o cristianismo trouxe a nós, né? Nós é que geramos muitas vezes o ateísmo nos nossos filhos. Porque é impressionante, minha gente, como é fácil a gente cair naquilo que nós falamos no nosso último Kairos aqui. No perigo de viver um cristianismo pagão. O que é o cristianismo pagão? É quando nós temos todos os ritos, quando nós participamos de tudo, quando nós usamos a nossa cruzinha, quando nós levamos a Bíblia debaixo do braço, mas a gente não permite que a palavra de Jesus modifique o nosso jeito de ser. Quando a palavra de Jesus não é poderosa o suficiente, né? Poderosa ela sempre é. Quando a gente não permite que o poder da palavra de Jesus entre no nosso sangue e modifique o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Qual é a autoridade, por exemplo, que nós temos para falar da liberdade que Deus nos provoca se nós estamos amarrados nos vícios? Não é? Então, às vezes os filhos não acreditam na religião dos pais, é porque faltou coerência. E por isso que nós somos os grandes responsáveis pelo cristianismo dos filhos. Não adianta você mandar o filho para a igreja, que lá o pastor vai fazer alguma coisa, para a catequese, que a irmã fulana de tal vai ajudar na educação dos seus filhos, o padre fulano de tal vai ajudar, tudo bem. Nós fazemos a nossa parte, nós entramos dentro da sua luta de fazer com que sua família seja cristã. Mas os primeiros responsáveis pela educação cristã do lar são os pais. Vocês é que estão vivendo na prática o cristianismo que vocês vivem no rito lá na igreja. É dentro de casa que a gente faz a missa acontecer, né? É dentro de casa que a gente faz o culto verdadeiramente acontecer. Nós vamos à igreja para buscar as forças, para escutar a palavra que nos orienta, que nos converte, para que depois a gente volte para dentro de casa e viva tudo aquilo que a palavra nos motivou, tudo aquilo que o culto nos motivou, tudo aquilo que a missa nos motivou a viver. O sacramento que eu participo dentro da igreja é dentro da minha casa que os efeitos dele serão vistos. É o primeiro lugar. Então, no trato com os nossos filhos, nós estamos evangelizando, né? Por isso que eu sempre digo, nós precisamos fazer de tudo para que a gente sejam homens e mulheres livres. É impressionante, minha gente, que às vezes num primeiro momento a gente pode até pensar que viver essa liberdade é a gente ser privado, né? Eu estou privado, eu não posso fumar, eu não posso beber, não é isso não. É que o Evangelho nos encaminha para as coisas boas, para aquilo que é vida. Então, se eu sou um adepto de Jesus, eu vou buscar diariamente aquilo que me constrói. Se eu descubro que um cigarro possui milhões e milhões de substâncias cancerígenas que vão fazer mal a mim, que vão fazer mal à minha esposa no momento que eu fumo ao lado dela, a gente sabe que o fumante passivo sofre às vezes até mais do que o próprio fumante, né? Os filhos. Você entra dentro de uma casa lá, aquele cheiro de cigarro dentro, um recém-nascido na sala. Então, você que, por exemplo, você que tem o vício do cigarro, você sabe que é difícil largar. Você sabe que você terá de suar muito, terá de ser muito homem, terá de ser muito mulher, para você poder romper esse processo que lhe destrói, que lhe mata. Não venha me dizer que o cigarro possa ter algum benefício. Não tem. Está provado cientificamente. Estamos cada vez mais conscientes dos malefícios que o cigarro faz à vida de uma pessoa. Se você vai visitar os hospitais, os pacientes de câncer, meu Deus, quanta gente perdendo a vida antes da hora. O câncer é uma doença que está diretamente ligada a maus hábitos também. Então, a pessoa sabe que aquele vício mata e mesmo assim ela continua fumando. Ela não entra num processo de luta, ela não entra num processo de combate para vencer o poder daquele mal. O seu filho que está ali vendo viver assim, nunca vai associar
que o seu cristianismo lhe fez optar pela saúde, por exemplo. Vai ser uma lacuna. Vai olhar para o seu jeito de viver e não vai acreditar naquilo que você prega, porque você não está vivendo na sua prática.